Bom, pessoal, tudo bem? Nessa agenda de hoje, a gente vai acabar trabalhando aí de forma gravada para evitar que a gente possa aí atrapalhar a questão do feriado e a questão que não estava prevista em calendário, tá ok? Uma coisa é que a gente, a partir desse momento, tá já chegando à reta final. Então já passou aí da metade. E é bom vocês irem retomando os conteúdos para a gente poder já, na hora de fazer a prova, ficar aí de uma certa forma com uma tranquilidade, tá bom? Tudo aquilo que a gente trabalhou, os simulados. Além dos simulados, a gente trabalhou também diversas maneiras como o fórum, como as atividades. Tudo isso aí vai dar base para vocês poderem fazer a prova. Bom, então a gente, antes de entrar na agenda 8, que fala de formação de preço, a gente vai trabalhar com a correção do bloco de notas aí. Bloco de notas que eu mandei, então eram as perguntas sobre a agenda 7, para poder até fazer com que vocês estudassem, vocês tinham que olhar a agenda 7. E aí a primeira pergunta a gente tem, falando de contabilidade, para organizar seus registros, inicialmente é necessário a empresa atualizar os registros contábeis. Essa informação, ela é verdadeira ou ela é falsa? Bom, quem colocou aí que é falsa, a informação ela está, de certa forma, errada, porque ela é uma informação verdadeira, então é necessário que você organize os registros, é necessário que você deixe tudo de acordo, porque se uma empresa ela não deixa seu registro sempre em ordem, ela pode ter problema na hora de comprovar, seja com o contador ou seja com a Receita Federal, tá bom? Aí a segunda falava assim, o contador, após ter recebido os documentos da empresa, pode fazer os registros das contas, regularizar os livros e realizar um relatório contábil com os dados atualizados e seguro. Então, essa segunda questão aí também a gente tinha verdadeiro ou falso, e aí é uma questão que é verdadeira. Quando a empresa fornece aí os dados, o contador ele vai fazer esse registro, ele vai manter atualizado. Era até uma complementação da primeira, então a 1 e a 2 são verdadeiras. Quando a gente fala de patrimônio, lembra que tinha um esquema no slide, que aí o patrimônio ele é composto aí pelos bens, direitos e obrigações. Tem lá as receitas, a gente tem aí as obrigações da empresa, que é aquela parte do passivo. Então, essa informação aí da terceira, ela é uma informação falsa, porque os direitos que eles não estão no texto seria de uma certa forma uma pegadinha, porque o patrimônio, igual eu falei no começo, são bens, direitos e obrigações. E aí, por não ter o patrimônio, então, não ter os direitos, então o patrimônio ele apresenta uma afirmação aí que não está correta. É bom você olhar, além aqui desse verdadeiro ou falso, que eu até fiz isso na agenda 6, também aquelas questões simuladas, porque pode ser que essas questões que eu estou fazendo com vocês, elas estejam inseridas dentro de um contexto e aí vocês conseguem ir resolvendo por estudar esse material, tá bom? Ó, bens são tudo aquilo que pode ser avaliado em moeda e satisfaz as necessidades humanas. Há apenas um tipo de bens, os financeiros. Então, quando a gente fala de bens, no bem não é só um bem financeiro. Se você lembrar da aula, a gente tem lá a questão que fala sobre os bens tangíveis e bens intangíveis. Por exemplo, ao você falar de bens tangíveis e intangíveis, você precisa lembrar que o bem tangível, ele é aquele bem que você pode apalpar, que você pode pegar, seria um carro, um computador, algo que é possível aí de você tocar. O intangível seria a marca. Então, por esse motivo que os bens, eles não são só os bens financeiros, tá bom? Então, essa número 4, ela está incorreta.
Olha lá, está baseado nisso que eu expliquei agora. A número 5, já vi até a resposta aí de cara, ó. Os bens a seguir fazem parte dos bens intangíveis, mesas, computadores e automóveis. É falsa a afirmação, porque a gente não tem somente nessas alternativas aí, nessas opções, bens intangíveis, são todos bens tangíveis. Mesa, computador e automóvel é um bem tangível, por isso essa daí é falsa. Acredito que ninguém deva ter dificuldade para fazer essa. E aí os bens intangíveis, ó, imagina um tesouro muito valioso, mas que não dá para tocar com as mãos. Se você fizer uma reflexão sobre o que eu falei no começo, então essa daí está verdadeira porque o bem tangível é aquilo que a gente pode pegar e o intangível que a gente não pode pegar, ou seja, o patrimônio que ele é não material, tá bom? Vamos para número 7. Lembrando que os vídeos eu vou fazer sobre a correção e vou fazer um vídeo também sobre o simulado, que é a correção do bloco de notas e a correção do simulado. Aí depois eu vou fazer um outro vídeo só sobre a agenda 8, porque aí fica o vídeo já separadinho para facilitar também vocês. A número 7 direitos são aqueles valores que uma organização tem direito de receber de terceiros como crédito concedido aos clientes. Quando a gente fala de direito, eu estou falando de tudo aquilo que eu tenho a receber. Se eu vendi para o cliente uma compra a prazo, eu tenho direito de receber. Se eu fiz um pagamento para o cliente, nesse caso, ele teria o direito de receber, porque aí eu tenho a pagar. Mas no caso, isso é uma obrigação. Os direitos são as coisas que eu tenho a receber. Então, essa daí também está correta. A número 8 fala que obrigações são dívidas e compromissos assumidos com terceiros, como contas a pagar para fornecedores. E aí entra no que eu falei quase agora, que se eu tenho que pagar, é uma obrigação. Se eu tenho a receber, é um direito. A número 9 já veio também a resposta aí. O balanço patrimonial é uma representação das dívidas de uma empresa em determinado momento no tempo. Na verdade, o balanço patrimonial ele não vai representar somente aí as dívidas. Ele vai representar tudo que você tem na coluna do ativo, na coluna do passivo, e tem lá a parte do patrimônio líquido, tem lá o lucro, que é o dinheiro da empresa. Então, essa daí está errada porque não são só as dívidas que são representadas, tá ok? Número 10 agora, fala sobre o patrimônio líquido. Vocês até chegaram a ver isso na agenda 12 do módulo 1, que não era comigo. Mas, olha, fala que ele é composto por bens mais direitos menos obrigações. Isso é a composição do patrimônio líquido. Espero que vocês tenham acertado, porque essa a gente falou e tinha até o esqueminha, e até comentei sobre isso quase agora. Pode ser ativo menos passivo, ou bem mais direito, que é o ativo menos a obrigação, que é o passivo. Ok? A número 11, a resposta acabou aparecendo antes, mas ó, bens e obrigações fazem parte do ativo. Na verdade, essa daí está errada, porque se você observar aqui, bens e obrigações, o bem faz parte do ativo, as obrigações fazem parte do passivo. Então, não são a mesma coisa. Número 12, a gente já passou até da metade da correção. O patrimônio líquido fica do lado do passivo do balanço. Isso também eu falei quase agora. Então, está correto. O patrimônio líquido, ele é ali abaixo das obrigações que a gente tem, o ativo circulante, ou o passivo circulante, o passivo não circulante. Tá bom? Então, a gente tem ali o patrimônio líquido, que é aquela diferença entre o ativo e o passivo, é o patrimônio líquido. Essas questões, elas parecem simples, mas se você observar, elas ajudam bastante na hora de estudar, tá? No balanço patrimonial, o total do ativo sempre é igual ao total de passivo. Então, ó, balanço patrimonial é aquela conta que é embaixo do passivo. Essa daí está incorreta,
ou ela está correta? Observando aí o texto, o balanço patrimonial, quando a gente tem ali um total, ele tem que bater a coluna do ativo com a coluna do passivo somatório. Aí o patrimônio líquido que eu falei quase agora na 12, quando eu faço o ativo menos o passivo, e aí na hora de eu somar, ele vai somar com o passivo, e aí eu tenho igual dos dois lados, tá bom? Se os dois lados houver alguma divergência, se não bater, então quer dizer aí que alguma conta ficou sem lançar, ou o cálculo foi feito errado ali na hora de fazer o patrimônio líquido. Número 14, a gente tem: analise o balanço patrimonial a seguir e diga se a informação abaixo dele é verdadeira ou falsa. Então, ó, é da ETEC SA, que falava aí que a empresa possui mais capital próprio do que dívidas. Eu não sei se aparece aqui o modelinho para vocês, mas aparece agora, ó. Ficou bem pequeno, mas você olha lá no exercício, que aqui está falando: a empresa ela possui 50 mil de bens, obrigações 30 mil, patrimônio líquido 20 mil. Então, a informação que ela possui mais capital próprio do que dívida é falsa, porque ela possui 20 mil, que é aquele dinheiro próprio do patrimônio líquido, mas ela tem 30 mil em dívida. Essa questão até tinha uma parecida conforme eu fui explicando nos exemplos, que tem que tomar cuidado que o que está no ativo, ele não é o capital próprio. Bom, são os bens lá, as coisas a receber. Então, é o patrimônio líquido que é o capital próprio. Por esse motivo é falsa. Que até eu acho que era a Agatha, no dia que eu estava explicando, também teve dificuldade, tá bom? Vamos para a próxima. Número 15, já está até ali também o balanço. Vamos ver o que está pedindo. Ó, analise o balanço patrimonial a seguir e diga se a informação abaixo dele é verdadeira ou falsa. Como estava no Word, e eu transpassei aqui para o PowerPoint para poder mostrar para vocês, ficou um pouco diferente. Mas ó, o patrimônio está falando que tem 240 mil de bens e direitos, 100 mil de obrigações, 140 mil patrimônio líquido. Ele está pedindo a empresa possui 140 mil de patrimônio líquido e 100 mil de obrigações. Na verdade, aqui eu não coloquei o que estava pedindo na 15, mas deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no outro computador, e aí a gente já olha agora para poder tirar a dúvida de vocês aí. Quem tiver 100, porque eu tenho aqui a número 15 no Word, tá bom? Mas lembrando sempre, o patrimônio da empresa, ele conta tudo que ela tem, bem, direito e obrigações. O balanço patrimonial, eu tenho todas as contas, que são do ativo e do passivo. O patrimônio líquido são as contas do ativo menos as contas do passivo. E essa diferença que dá entre o ativo e o passivo, que dá ali o patrimônio líquido, quando eu somar, vai fazer com que bata os dois lados. Por isso o arquivo é esse que eu estou tentando abrir aqui, mas aí eu já volto aqui para essas questões, tá bom? Então vamos continuar, que aí eu já volto aqui para 15. Ó, número 16 agora. Os itens a seguir fazem parte do ativo: máquinas, empréstimo a clientes e caixa. Então, se você colocou verdadeiro, sim, porque as máquinas são aqueles bens que a empresa usou para comprar. Quando eu faço empréstimo a clientes, ou se o cliente tem algo a me pagar, é um direito. Então, o direito também é do ativo. E o caixa também faz parte do ativo. Bom, tem até uma explicaçãozinha aí que você pode observar. Eu tenho colocado para poder facilitar a vida de vocês as notas explicativas. Isso está em todos, tá bom? A número 15 lá, eu estava pedindo, eu abri aqui, sim, era para dizer que a empresa possui mais capital próprio do que dívidas. Faltou essa informação. A empresa possui mais capital próprio do que dívidas. Nesse caso aqui, a empresa possui mais capital próprio porque os 140 mil é maior do que os 100 mil. Então era por isso, tá bom? Número 15 já foi, a 16 eu fiz com vocês aqui. A número 17, os itens a seguir fazem parte do passivo: contas a pagar, fornecedores e empréstimos.
contas a pagar é do passivo. Realmente eu tenho que pagar uma obrigação. Fornecedor também. Lembra que eu falei do credita, debita? O fornecedor é quem vai creditar lá na conta do ativo a entrada de estoque. E o empréstimo é também algo que eu tenho como obrigação. Número 18, a gente já está acabando. Olha lá, conta é o nome dado à contabilidade aos componentes do patrimônio líquido. Bens, direito e obrigações do patrimônio líquido. E aos elementos do resultado, que são as receitas e despesas. Esse tinha até o exercício do bloco de notas, que era o último, para você poder fazer para fixar. Então, ó, tá certo, que aí as contas elas se alteram conforme a empresa vai trabalhando, vai adquirindo mais obrigações, vai vendendo, vai entrando receita, lucro, tá bom? Então, a conta é isso. Número 19. As contas elas também podem ser divididas, mas aí é que está falando, ó, podem ser divididas em apenas um grupo, contas patrimoniais que não alteram o resultado. Tem que tomar cuidado porque a gente foi vendo isso na aula, e aí as contas, na verdade, elas são duas. Tem as patrimoniais que não alteram, e tem as contas de resultado que alteram o patrimônio, que é quando eu tenho um prejuízo, eu tenho um lucro. Isso a gente falou também na aula. É bom você estar sempre revisando aí as aulas quando for fazer o exercício, porque aí fica mais fácil, ou faz o esquema, que a minha proposta de montar esse exercício assim é que você possa ir olhando a apostila e ir colocando se sim ou não, e aí você já consegue fazer um apanhado da apostila, já resolver o problema e também já fixar o conteúdo. Ou até, se tiver dúvida, entender melhor. Ó, as receitas são as entradas de recursos decorrentes de vendas ou prestação de serviços. Também podem acontecer como resultado de uma venda de um bem, receita de venda de ativos ou de rendimentos. Então, aqui está falando para colocar verdadeiro ou falsa. Vamos só para a gente poder ver. Deixa eu voltar lá. Aí eu já falo aqui, ó, as receitas. Então, as receitas são todas as entradas que a gente tem. Como receita, por exemplo, a gente pode falar a venda. Lembra que na aula eu tinha até comentado que a receita, ela não é só o lucro. Porque se eu comprei, vou dar um exemplo para vocês, que aqui o computador deu uma parada. Se eu comprei lá uma matéria-prima e eu vou fazer a venda dela, essa matéria-prima, ela, quando eu vender por 1.000, por exemplo, o produto que se tornou uma televisão, um celular, eu não vou vender e vou ganhar 1.000, porque eu tive antes um gasto, comprar matéria-prima para produzir, para pagar a mão de obra. Então, tudo isso me gerou aí, de certa forma, um valor a pagar. Bom? Então, por ter gerado um valor a pagar, eu obrigatoriamente não tenho esse valor todo para mim, tá ok? A tela que voltou para mim, porque acabou saindo, mas esse da receita era o último, tá bom? Então, esse último da receita é verdadeiro, e aí, por fim, agora eu termino essa parte da aula referente aí à correção da agenda 7, ok? Agradeço aí a vocês por estarem participando, estarem assistindo, e aí a gente vai continuar com a correção do simulado já para fazer o segundo vídeo.